Olá! Você está no canal do Fisi Divulgando e esse é um vídeo sobre fisiologia respiratória e saúde ambiental. Nosso primeiro tópico é o sistema respiratório e as trocas gasosas. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio aos tecidos e eliminar o dióxido de carbono do corpo, gás utilizado e produzido respectivamente durante a respiração celular. No entanto, ele tem relação também com o olfato, que nos permite sentir odores, e com a fala, associada à região da laringe. Ele é constituído anatomicamente pelas vias aéreas, que são as fossas nasais, cavidade oral, faringe, laringe e traqueia, e pelos pulmões, que englobam os brônquios, bronquíolos e alvéolos. A zona condutora do sistema respiratório vai até os bronquíolos terminais, e a zona respiratória inclui os bronquíolos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos, uma série de sacos interconectados associados a capilares pulmonares. É na zona respiratória dos pulmões que ocorrem as trocas gasosas ou a hematose. Dentre outras substâncias, os gases respiratórios como oxigênio e gás carbônico transitam entre os alvéolos e capilares pulmonares pelo processo físico de difusão simples. Então, os sistemas respiratório e circulatório trabalham em sintonia para movimentar o oxigênio e o gás carbônico entre o ambiente externo ao corpo e as células. Agora, falaremos um pouquinho sobre a anatomia do sistema respiratório e todas as estruturas que compõem o mesmo. Começando pelas fossas nasais, que são o primeiro componente do sistema respiratório e o principal canal de entrada do ar no organismo humano. Nelas, o ar começa a ser aquecido, umedecido e filtrado. A seguir, temos a faringe, que é um órgão comum aos sistemas respiratório e digestório e conecta-se à boca e às fossas nasais. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe. A laringe conduz o ar que se dirige aos pulmões. A entrada da laringe denomina-se glote. Acima dela há um tipo de lingueta de cartilagem denominada epiglote. Ao ingerir algum alimento, ela fecha a laringe, mecanismo fundamental para que o alimento ingerido não penetre nas vias respiratórias. Na laringe estão também as cordas vocais, responsáveis pela produção de som. A seguir, a traqueia é um tubo elástico e cartilaginoso de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro e 12 cm de comprimento. Conduz o ar que vem da laringe até os brônquios, que se formam por uma bifurcação na região inferior da traqueia. Então, os brônquios, que são formados pela subdivisão da traqueia e já dentro dos pulmões, ramificam-se em tubos cada vez mais finos, os bronquíolos. Após os bronquíolos terminais, temos então os alvéolos, que são pequenos sacos formados por células epiteliais achatadas e cobertas por capilares sanguíneos. É o local com permeabilidade suficiente para ocorrer a hematose pulmonar, que é a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o ar alveolar e os capilares sanguíneos. Ela ocorre através da membrana alvéolo-capilar, que separa o ar do sangue. Os pulmões são órgãos bastante elásticos e também esponjosos, envoltos por uma membrana de tecido conjuntivo que constitui as pleuras. Já as pleuras são divididas entre a mais interna, que é a visceral, e a mais externa, a parietal. O preenchimento com líquido seroso, que tem função de lubrificante para a redução de atrito entre as pleuras, acaba fazendo com que elas exerçam uma pressão negativa ao redor dos pulmões. Durante a respiração, as vias aéreas superiores e os brônquios desempenham um papel importante no acondicionamento do ar, antes que ele alcance os alvéolos. Existem 3 papéis fundamentais. O primeiro é aquecer o ar, que entra em equilíbrio térmico com a temperatura corporal, de forma a minimizar um possível choque térmico que ele causaria aos alvéolos. O segundo é adicionar vapor de água até o ar atingir a umidade de 100%, de modo que a superfície do epitélio de troca, que é úmida, não resseque. Já o terceiro é filtrar materiais estranhos, o que protege os alvéolos de vírus, bactérias e partículas inorgânicas que, caso contrário, chegariam até eles. A filtração do ar depende de células que revestem internamente a superfície das vias aéreas, tais como as epiteliais ciliadas, que podem mover as partículas em retorno à faringe, ou os macrófagos alveolares, um dos responsáveis pela defesa imunológica, dentre outras. A Covid-19 é uma infecção respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que pode ser potencialmente grave, tem elevada transmissibilidade e encontra-se distribuída globalmente. Nessa doença, as células do epitélio respiratório são fortemente atacadas pelo vírus, o que gera uma reação inflamatória que, nos casos mais graves, danifica o sistema respiratório. O processo de respiração pode ser dividido em 4 eventos ou processos funcionais integrados, que são a ventilação pulmonar, a hematose, o transporte e a regulação. Vamos ver cada um deles detalhadamente a seguir.
O primeiro evento, que é a ventilação pulmonar, caracteriza-se como a renovação cíclica do gás alveolar pelo ar atmosférico e ocorre pelo movimento de entrada e saída do ar dos pulmões. Em suma, é a troca de ar entre a atmosfera e os pulmões. Em repouso, a inspiração envolve a contração dos músculos intercostais externos e principalmente do diafragma. O volume torácico aumenta, a pressão intrapleural diminui e os pulmões expandem, gerando queda na pressão do ar alveolar e, consequentemente, a entrada do ar. Já a expiração, quando em repouso, é um processo passivo, que não envolve contração muscular. Assim, ocorre o inverso da inspiração, ao relaxamento dos músculos intercostais externos e do diafragma, redução do volume torácico, aumento da pressão intrapleural, retração pulmonar, gerando um aumento na pressão do ar alveolar e, consequentemente, saída do ar. A dinâmica de ventilação e os seus mecanismos são chamados de mecânica da respiração. O segundo evento são as trocas gasosas ou a hematose. Esta é a passagem do oxigênio, O2, e do dióxido de carbono, CO2, entre os alvéolos e o sangue, graças ao processo de difusão simples. Esse evento envolve a lei de Fick, em que a difusão é um movimento aleatório de partículas, cuja resultante segue a direção da região de maior para de menor concentração, ou, no caso, pressão parcial das mesmas, sendo positivamente influenciada também pela ampla área de contato entre alvéolos e capilares e pela reduzida espessura da membrana alvéolo-capilar. Mas como ocorrem as trocas gasosas? Nos alvéolos pulmonares, elas são o processo que permite que o sangue rico em gás carbônico seja oxigenado e perca gás carbônico para os alvéolos, sempre através do processo de difusão simples. A forma como o oxigênio é transportado pelo sangue será detalhada no terceiro evento descrito logo a seguir. O sangue oxigenado segue em direção ao coração, onde será impulsionado para os tecidos corporais. Após a difusão nas trocas gasosas teciduais, o oxigênio é utilizado pelas células durante o processo de respiração celular, através do qual a célula produz energia. O gás carbônico é produzido a partir dessas reações catabólicas do corpo que fornecem energia para o mesmo. Ele é eliminado pelas células, também por difusão simples para os capilares teciduais, e é transportado pelo sangue, agora venoso, que retorna ao coração e em seguida é bombeado novamente aos pulmões, reiniciando o ciclo. Ali, o excesso de gás carbônico passa novamente por difusão simples para os capilares pulmonares e é eliminado do organismo pela expiração do ar. O terceiro evento é o transporte no sangue e nos líquidos corporais, preferencialmente, mas não exclusivamente, do oxigênio, dos pulmões para as células, e do gás carbônico, das células para os pulmões. O transporte de oxigênio ocorre por dois mecanismos, podendo ser dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que é a forma predominante. A hemoglobina é uma proteína que contém átomos de ferro e está presente nas hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue. Já o transporte de gás carbônico ocorre por três mecanismos, podendo ser dissolvido no plasma em porcentagem ligeiramente maior do que o oxigênio, ligado às proteínas plasmáticas e à hemoglobina, responsáveis por levar uma quantidade intermediária do gás, ou na forma, que é a predominante em quantidade, de íons ou ânions bicarbonato, gerado pela reação entre gás carbônico e água, elemento químico abundante tanto no plasma sanguíneo como dentro das hemácias, ou seja, nos locais onde essa reação ocorre. Essa é uma reação química reversível. Assim, nos capilares alveolares, com a passagem por difusão do gás carbônico para os alvéolos, a quantidade de reagentes da reação fica menor do que a dos produtos, revertendo o equilíbrio da mesma, que então volta a formar mais dos reagentes, gás carbônico e água, a partir da combinação dos produtos iniciais, os ânions bicarbonato e os prótons H+. O quarto e último evento é a regulação da ventilação, onde o ritmo respiratório basal é mantido pelo centro respiratório, encontrado no bulbo, mas também é auxiliado por neurônios da ponte. Pode ainda sofrer a influência de neurônios corticais durante a fala, por exemplo, ou bulbares durante a deglutição e fechamento da laringe. Quimiorreceptores também auxiliam no controle da ventilação, através de um monitoramento central e periférico dos gases respiratórios e seus derivados. Há dois tipos de quimiorreceptores: centrais ou bulbares, que detectam os níveis de CO2 e prótons H+, provenientes da reação de gás carbônico e água, e periféricos, que detectam os níveis de oxigênio, gás carbônico e prótons H+, localizados no interior das artérias, aorta e carótida.
Receptores térmicos, receptores associados à detecção de movimento muscular e articular, e até mesmo hormônios, como adrenalina, também interferem na ventilação, e alguns destes são, inclusive, bastante relevantes para o ajuste ventilatório durante o esforço físico. A informação nervosa chega aos músculos respiratórios através de motoneurônios, que, a partir do encéfalo, passam pela medula espinhal até chegar aos músculos. Embora o corpo humano conte com mecanismos importantes para o equilíbrio da saúde respiratória, o dia a dia pode trazer consigo alguns fatores que levam às doenças do trato respiratório. Dentre eles temos, segundo a OMS, 7 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a problemas respiratórios causados pela poluição do ar. Doenças como infecções e pneumonia são exemplos de agravos provenientes da poluição. Entre os poluentes que afetam o sistema respiratório, temos gases, como o monóxido de carbono, liberado por automóveis e indústrias, e que afeta a função da hemoglobina, e, portanto, a quantidade de oxigênio no sangue. Outro gás que gera preocupação é o ozônio, que reduz a ventilação pulmonar e oxida as células, ocasionando o envelhecimento precoce das mesmas. Outros compostos ainda contribuem para a ocorrência de doenças respiratórias, como, por exemplo, o dióxido de enxofre, eliminado pelo escapamento de ônibus, e os hidrocarbonetos, que são liberados pela queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Ambos os compostos estão relacionados diretamente com o aumento de câncer de pulmão, e ainda, os aldeídos resultantes da utilização de álcool, que irritam as mucosas das vias respiratórias. Um fator preocupante em relação à poluição do ar relaciona-se à exposição infantil a ela, pois crianças têm uma taxa de ventilação pulmonar que pode chegar ao dobro da de um adulto. Então, quando estão expostas ao ar contaminado com poluentes danosos à saúde respiratória, podem ser mais prejudicadas. Já o tabagismo é uma doença que, segundo o INCA, tem relação com as incidências de câncer de pulmão, laringe e faringe, assim como com doenças respiratórias como bronquite crônica, asma e enfisema pulmonar. A temperatura da fumaça pode desencadear reações inflamatórias e gerar queimaduras nas vias aéreas. Esse processo produz radicais livres responsáveis por oxidar as células, levando a quadros de lesões pulmonares e das vias respiratórias, assim como a destruição dos brônquios. Dados mostram que 1 em cada 10 mortes está relacionada com a exposição ao tabaco, o que resulta em 6 milhões de óbitos por ano decorrente ao hábito de fumar. Embora os cigarros eletrônicos sejam pequenos, coloridos, tenham sabores diferentes e, por tudo isso, possam ser atraentes, eles são dispositivos tão prejudiciais à saúde quanto os cigarros convencionais. As quantidades de nicotina no cigarro eletrônico são, inclusive, muito mais elevadas quando comparadas ao cigarro comum, e existem inúmeras substâncias químicas que podem desencadear doenças como fibrose pulmonar e pneumonia. Assim como a do cigarro eletrônico, a fumaça do narguilé abriga centenas de substâncias tóxicas. Algumas inclusive são cancerígenas e também levam a quadros de doenças respiratórias. Segundo a OMS, a estimativa é que apenas 1 hora de uso equivale a tragar 100 cigarros, e uma sessão de 45 minutos já aumenta a concentração de nicotina e monóxido de carbono no organismo. Com isso, os batimentos cardíacos são acelerados e costuma ocorrer uma exposição intensa a metais pesados, como o cádmio, por exemplo. Em geral, eles correspondem a substâncias altamente tóxicas e de difícil eliminação. Além dos efeitos já citados, o tabaco também parece ter efeitos contra a Covid-19, pois algumas relações entre o uso deste e maiores complicações respiratórias em pacientes com a doença começaram a ser estudadas. Por exemplo, o número de pacientes internados na UTI foi maior entre os que fumavam quando comparado aos não fumantes. Ademais, as variantes do cigarro, como o narguilé e o cigarro eletrônico, aumentam potencialmente a chance de transmissão da Covid-19, pelo fato de serem dispositivos comumente compartilhados entre várias pessoas. Esse fator é relevante, já que são superfícies muito propícias para a proliferação e sobrevivência de micro-organismos. Embora pouco falado e pouco associado a problemas respiratórios, os impactos na saúde respiratória relacionados à aplicação dos agrotóxicos podem atingir desde os trabalhadores das lavouras que aplicam os produtos até as pessoas de comunidades próximas ao manejo deles e consumidores de alimentos contaminados com os resíduos químicos. Os aplicadores são os mais afetados, devido ao contato direto com o produto por longos períodos. A exposição aos agrotóxicos, como o glifosato e o DDT, acarreta problemas respiratórios como bronquite asmática e outras anomalias pulmonares. Considerando que formas diversas de contaminação ambiental afetam negativamente, inclusive a saúde respiratória, é importante fazermos a nossa parte sempre para reduzi-las ao máximo possível. Mas
Assim como existem fatores prejudiciais à saúde respiratória, também existem práticas que ajudam a fortalecê-la. São elas: a hidratação. Sim, o consumo de quantidades adequadas de água facilita a hidratação da mucosa nasal e auxilia a mesma na filtragem do ar, barrando partículas estranhas que chegariam nas vias respiratórias mais internas. Outro fator é a atividade física. Quando o indivíduo pratica atividade física e também exercícios de inspiração e expiração forçadas, de forma orientada, tende a acontecer um maior desenvolvimento dos músculos da caixa torácica e dos pulmões. Isso leva a um melhor condicionamento físico e maior resistência respiratória. A vacinação também é um fator positivo, já que doenças respiratórias que, para grupos de risco, podem ser fatais, como a gripe e a própria Covid-19, podem ser atenuadas ou evitadas através de suas vacinas. Lembrando que pessoas imunossuprimidas, que são fortemente afetadas por essas doenças, não podem se vacinar, então somente estão seguras a partir da vacinação de pessoas da sua comunidade. Isso transforma a vacinação em um pacto coletivo e não uma escolha individual. Essas foram as referências utilizadas na produção desse material. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir e seguir o canal se você gostou desse conteúdo.